Amigas e amigos, os ricos não lamentam as ruínas que provocam. É um conceito do senso comum que existe, mas ele ficou comprovado com essa premiação aí do presidente golpista Michel Temer pela Editora 3, que edita a revista Isto É. A revista Isto É Dinheiro também, né, um dos mais sujos guetos dessa mídia golpista, né, da mídia aí da direita, da elite brasileira. Mas, enfim, o que é que faz o jogo mais sujo, né, podemos dizer assim? Ou talvez no mesmo nível da Veja, né, da Globo, né? Enfim, é difícil estabelecer aí uma hierarquia, mas o fato é que a revista Isto É, ou esse grupo aí da Editora 3, certamente vem fazendo um papel muito sujo no processo do golpismo. E deu o prêmio, pasmem, prêmio de brasileiro do ano para o presidente golpista Michel Temer. Mas ainda estava lá o Sérgio Moro, né, o Aécio Neves, os dois de tititi rindo, né, um escárnio, enfim, né, um escancarado aí a tragédia que essa turma provoca. Também a Globo anunciou também exaustivamente, o Grupo Globo, né, a televisão, a internet, o rádio e o jornal, né, anunciou aí os ganhadores do prêmio Inovare. E um dos ganhadores que foi mais aí mostrado, né, mais exibido, foi o Ministério Público Federal, né, que estava lá o Deltan Dallagnol, aquele boquirroto, aquele porta-voz das imundícies que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato produz, com aqueles delegados tucanos, né. Das coisas agora ficou muito mais, né, escancarada, já estava, agora muito mais. Deltan Dallagnol foi lá receber o prêmio na Globo. Enquanto isso, a desgraça caminha aí de maneira acelerada, né? O Michel Temer anunciou, enfim, a reforma da Previdência. Observem que ele chamou as centrais sindicais na segunda-feira, não para negociar, mas para anunciar. Né? E a mídia vai atrás e anuncia simplesmente a reforma, e a reforma é isso que na prática acaba com a aposentadoria do povo, né, dos trabalhadores. Eles passam a mão, essa reforma da Previdência é um roubo nos direitos dos trabalhadores. Estão dizendo aí que tem uma gordura para negociar no Congresso, né? Mas o cerne da proposta está concentrado na fixação da idade mínima. Isso, segundo a própria mídia, aí, os editoriais, os comentaristas, isso não tem acordo. E a elevação para 25 anos do tempo de contribuição e as mudanças nas regras de pensão por morte. Segundo eles, diz que isso não tem, segundo os analistas aí da mídia, da direita, né, diz que isso não tem acordo. O que eles vão mudar, eu não sei, né? Eu acho muito difícil alguma mudança, né, talvez façam até alguma mudança cosmética, exatamente para enganar incautos. Aí certamente a reação dos movimentos sociais, das centrais sindicais já foi grande e tende a crescer, né, os movimentos sindicais, sociais de uma maneira geral, certamente terá uma reação de protestos, né, muito grande. E aí o governo também, a direita aí já agiliza a coisa, né? Eles querem a votação rápida, um parecer rápido da Comissão de Constituição e Justiça já agora, nesta semana, né, que é o que dizem, amanhã talvez, e já vão fazer aí, pôr para quebrar, né, como se diz, porque eles têm pressa nisso, também já comentei aí. Tem a crise aí do Renan também, né, que eles vão procurar certamente, né, porque entre os poderosos, né, em ação, certamente vão procurar aí uma saída que não comprometa o trâmite do golpe, né? Enfim, um descaramento muito grande. Agora, tudo isso, evidentemente, que precisa ser contestado na forma, né, que são esses escândalos aí, como essa premiação do Michel Temer e esse conluio aí da mídia com o Sérgio Moro, né, com o Deltan Dallagnol, com essa turma, virou aí realmente uma máfia, né? Tudo integrado, coisa realmente revoltante, né? Com uma coisa suja, né? Um jogo sujo, sujíssimo. Evidentemente que não é o caso agora de dizer, eu avisei, né, eu disse que até dá vontade, né, mas também isso também não contribui em nada, tem que ir na essência da coisa, né. Poderia aí certamente dizer que os paneleiros agora, né, onde estão os paneleiros, os movimentos fascistas que foram agora, dia 4, gritar somos todos Sérgio Moro, né, somos aí a favor do combate à corrupção, né, onde é que estão essa turma, quais são os pronunciamentos? Alguns já estão se pronunciando
claramente aí a favor do programa neoliberal, como é o caso da reforma trabalhista, tem manifestações deles aí. Mas a essência é o que importa, é o que determina as coisas, né? Para se entender o que é a reforma da Previdência. Eu resgatei aqui, por exemplo, uma entrevista do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao jornal Financial Times, do dia 1º de abril de 2006, né, que ele disse que o governo estava unificando as receitas do Tesouro e da Previdência Social como forma de melhorar a gestão do sistema. Essa foi uma medida muito interessante, muito importante, que se tomou na época do governo Lula ainda, e o Guido disse nesta entrevista que a Previdência já foi reformada e caminhava rumo à estabilidade. Olha aí que detalhe interessante aqui da afirmação dele. Mesmo com os efeitos do aumento real do salário mínimo, ele disse, né, e que os neoliberais naquela época já caíram de pau nele, né, a mídia aqui brasileira, os direitosos aqui, ele está dizendo que mesmo com os efeitos do aumento real do salário mínimo, havia quem insistia, né, que era preciso controlar os gastos correntes do Estado, a PEC 55, ao lado de despesas, essas despesas do dia a dia, né, como viagens, escritórios, computadores, essas coisas. E ele dizia, o Guido Mantega, que eram despesas administráveis dentro do regime criado com a reforma. Ou seja, o que ele estava dizendo ali é que a reforma que tinha que ser feita, e já eram reformas desastradas, a reforma do Fernando Henrique, a reforma do Palocci, que, diga-se de passagem, contou com o apoio do Lula, mas eram as circunstâncias políticas da época, o começo do governo, mas o fato é que fizeram essas reformas lamentáveis, tirando o direito dos trabalhadores com mentiras, né, como engodos, como acontece agora. Mas o Guido dizia que as reformas já tinham sido feitas, né, e que a coisa caminhava claramente para uma estabilidade. Lógico que é um raciocínio correto, né, quando se olha para a Previdência, não com a lógica do mercado Deus, né, do mundo das finanças, do mundo do dinheiro, porque aí tem todo um engodo muito grande na forma. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Carlos Alberto Sardenberg dizendo na CBN, na Globo, né, no Jornal da Globo, e ouvindo na Rádio CBN. A Miriam Leitão também comentou isso bastante ontem, dizendo que a reforma é absolutamente necessária, e fazem aquelas contas de malandros, né, de Pedro Malazarte, confundindo tudo, misturando tudo para desinformar o povo, para dizer que a reforma da Previdência é necessária. Mas a questão é que eles estão aí botando no mesmo balaio, né, assistência social. Esse é a grande questão toda, né? Quando se olha para o conceito de previdência por um outro ponto de vista, a gente tem outra realidade. A previdência não é a mesma coisa que a assistência. Seus objetivos são diferentes, né? O conceito clássico de previdência tem efeito redistributivo, foi para isso que ela foi criada. No Brasil, essa arquitetura resultou numa construção altamente sofisticada e na lógica da Revolução de 1930, da modernização do Estado brasileiro, da inserção dos trabalhadores, do povo na vida social e política do país. Esse é o conceito da Previdência brasileira, não esse conceito de mercado como eles estão apresentando aí, certamente com interesses de passar a mão no dinheiro aí do povo, dos trabalhadores. O sistema foi montado de forma que contribuições acumuladas e aposentadorias a serem pagas não tivessem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, não é os que você contribui que vai resultar depois na sua aposentadoria, né? Tem um conceito social de distribuição de renda, né? O que conta aí o PIB, o crescimento do país, a grandeza da economia brasileira, é isso que conta, como se distribui a renda no Brasil, né? A Previdência foi criada para isso, não foi com esse conceito de mercado, né? Como se você tivesse aí uma conta no banco, você vai depositando, vai rendendo, né? E você fica sujeito aos mercados, às vicissitudes aí do mercado financeiro, dessa gente aí que manipula, né? Que a lógica do capitalismo é isso aí, mais ainda, né? No capitalismo brasileiro, com essa elite escravagista, essa elite atrasada que nós temos aqui, né, brega, arrogante, estúpida, violenta, né, certamente que aí essa diferença de classe, né, quando você contribui para alguma coisa, seja qualquer coisa que caia na mão dessa elite, dessa burguesia do capitalismo brasileiro, eles certamente vão transformar isso em alguma forma deles passar a mão no dinheiro do povo. A reforma da Previdência, evidentemente que é isso, né? É uma reforma, não tenho que tirar nem pôr da reforma que o Fernando Henrique anunciou
ele tentou fazer de todas as formas, tentou por aqui, tentou por ali, fez algumas coisas com medida provisória, fez algumas reformas, mas a essência é exatamente aquela reforma lá, né? É o projeto neoliberal, eles precisam desse dinheiro para manter os seus privilégios, esse dinheiro do povo. E o Fernando Henrique é preciso lembrar, né, quando ele chamou de vagabundo quem se aposentava pelo sistema, né, que existia na época, o sistema que foi arquitetado certamente o conceito deles hoje é esse, né, porque o trabalhador é para trabalhar, né? Quando o trabalhador chega a um ponto que ele pode se aposentar e ainda pode trabalhar, que história é essa? Que é um vagabundo. Isso no escravagismo era muito comum se tratar assim, né? O escravo é para escravo, tem que trabalhar e acabou. Né, que aposentar, não interessa se você trabalhou começou a trabalhar com 10 anos, com 12 anos, né, e vai por aí afora, né, porque a parcela interessada na aposentadoria, ou seja, os trabalhadores, eles têm também um papel político aí nessa história toda, né, que precisam entrar de forma organizada, exatamente com essa ideia do conceito da distribuição de renda, né? É isso que está posto aí nesse caso específico aí da luta contra a reforma, contra o avanço do projeto golpista, o projeto neoliberal. O escândalo, na verdade, está na definição do que eles apresentam aí para dizer que tem rombo na Previdência, que é a definição do governo central, composto pelo Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central. Né? Por esse conceito, dá para se ver aí claramente que há um superávit folgado aí, né? Não há, essa histeria deles não tem cabimento, não cabe. Os números estão aí, estão à disposição, né? Eu acho até que o movimento sindical deveria levantar isso e fazer aí peças de propaganda, contra-propaganda, na verdade, para mostrar como isso é mentiroso, né? Essa campanha que se fazem a favor da reforma da Previdência. O Tesouro é o único ente do governo que sustenta o superávit primário, né? Que é o dinheiro que eles tiram aí do orçamento para pagar, para sustentar aí a ciranda financeira. E nisso também aí há números disponíveis que mostram como essa falácia pode ser facilmente desmontada, né? Uma discussão séria sobre o assunto certamente incluiria essas contas, né? O problema a ser enfrentado é a ditadura do superávit primário. Essa que é a questão. A ditadura do superávit primário é o que determina aí toda essa lógica, toda essa retórica a favor da reforma da Previdência, que precisa do superávit primário. É isso que eles querem, né? Em torno do superávit primário eles vão buscar aí argumentos do arco da velha. A questão toda passa aí também por a questão do financiamento da Seguridade Social, né? A questão das contribuições que os trabalhadores fazem, né, como fundo de garantia por tempo de serviço, por exemplo, né, que são coisas aí que deveriam entrar na pauta de reivindicação, podemos dizer assim, de mobilização, de esclarecimento para o povo. Ainda por cima, há ainda a questão das fraudes. A Receita Federal tem mostrado aí números de sonegação altíssimos, né, da contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e dos valores destinados ao Programa de Integração Social. Inclusive já ocorreram operações da Polícia Federal, né, que investigou isso e apontou aí dados alarmantes sobre essas sonegações. Enfim, são coisas aí que existem, que estão por trás desta reforma da Previdência, que a sociedade, de uma maneira geral, não tem a menor noção, não tem consciência. Mas é importante dizer que a reforma da Previdência Social é um ponto fundamental do programa do golpe, do projeto do golpe, que é um desastre, né? A distribuição da renda, né, que custou aí muitas lutas ao longo do século XX, que se chegou a esse mecanismo da Previdência Social, está seriamente ameaçada. Como eu já afirmei, isso foi dito muito antes, né, que a lógica, eles deram golpe para quê?
Por que eles fraudaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e criaram todas essas campanhas aí contra a esquerda, né? Ainda continua até hoje essa perseguição ao Lula, a perseguição à esquerda. Por que tudo isso? Não, quando a gente vai olhar a realidade, os fatos concretos, a gente vai chegar fácil à conclusão de que não existe nenhum fundamento nas acusações que se fazem. Qual é, então, a lógica que tem por trás de tudo isso? A lógica é essa aí. É o programa do golpe, são essas medidas como a PEC 55 e a reforma da Previdência e muitas outras coisas mais que vêm por aí. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.